Boa noite a todos. Boa noite. Estamos aqui no espaço do Ronaldo, espaço apométrico. O Ronaldo é terapeuta, mestre em Reiki e apômetra. Nós vamos falar hoje de um assunto que é medo versus coragem, vício versus virtudes e glândulas versus chakras. Eu vou fazer uma série de perguntas, vamos fazer paulatinamente, podemos entrelaçar os assuntos. Ronaldo, carência afetiva é medo? Boa noite, pessoal, obrigado pela oportunidade. Carência afetiva, se carência afetiva é medo. A pessoa que se apresenta para fazer as consultas conosco aqui no espaço, 90% sofre de carência afetiva. Tá? É o grande mal de todos devido ao distanciamento que existe hoje, não só hoje, mas no século XX, das pessoas, devido aos conceitos pré-concebidos e implantados nas pessoas, tá? O que dificulta a aceitação entre elas. Tá? Isso gera carência afetiva, ok? Então a gente atende assim 95% do pessoal que comparece para atendimento é carência afetiva. Eu acho que carência afetiva ela gera medo, tá? Não é o medo em si, ela gera medo, o medo da solidão, o medo de não pertencer, tá? O medo de não, aquele velho medo que as pessoas têm de ficarem sozinhas. Eu vou ficar velho, vou ficar sozinho, vou ficar abandonado. Então a carência afetiva acaba gerando medo quando não existe um suprimento dessa carência afetiva. Perfeito. Mas não seria uma incongruência ou tipo uma desinformação a pessoa se sentir só, sendo que quando ela está com ela mesma, ela está acompanhada? Será que não é uma questão de não se conhecer a si mesmo? Saber as suas distintas partes que o acompanham? Com toda certeza, o ser ainda em evolução, ainda em desenvolvimento, o homem antigo, que ainda não tem a mente desperta, tem esses conceitos de que estar em solitude é estar solitário. E a gente sabe que ninguém está acompanhado por estar com uma presença física, e não significa que nós estejamos acompanhados. Tá? A gente vê nas relações, aí, nos casamentos e em todas as relações interpessoais, pessoas que estão rodeadas de entes, mas se sentem solitárias. Então, com certeza, o ser humano vai conseguir suprir essa carência afetiva sem necessidade do outro, né? No momento em que nós estivermos com um grau de evolução de entendimento da vida mais avançado. Sim, até mesmo porque tem no outro tem em ti, o que tem em mim tem no outro, né? Tem um ditado que diz: se não está em mim, não está em parte alguma, né? Eu estou aqui com uma colinha, pessoal, eu vou seguir a sequência. Ver o defeito no outro é medo, já que tudo está dentro, visto fora como reflexo? Ok. O mesmo ser humano ainda evoluído, ainda em processo de autoentendimento, acaba sempre terceirizando aquilo que ele tem e acaba vendo no outro aquilo que lhes incomoda. Tá? Então, se isso é medo, talvez seja medo de se auto-ver. Medo de si mesmo. Medo de si mesmo, medo de visualizar suas próprias sombras. Você lá fora, né? Aí sim, eu diria que sim, medo. Sim, perfeito. Vou contar uma história de um brasileiro, dentro desse contexto, que foi visitar o Tibete. Entre monges tibetanos, ele logo perguntou para um mestre, entre eles lá, do que ele achava do brasileiro. Só que ele foi já completando palavras antes de ter uma pergunta sobre o povo brasileiro. Ele já foi se questionando, justificando o povo brasileiro. Que nós lá somos assim, nós somos vistos como passaperna,
que os povos não confiam muito em nós, coisas assim, né? Reticências. O mestre responde para ele: não sabemos disso sobre os brasileiros, porque além deles não ver TV, eles não estão diretamente tão ligados à mídia, né, ao sistema midiático. Ele respondeu assim: mesmo que vocês forem realmente assim, nós não temos isso dentro de nós para eu ver que vocês são assim. Então é muito interessante que está dentro do contexto. Então, para você poder fazer comparação com uma mente comparativa, é preciso uma referência em você para fazer peso e medida fora, porque pensar é pesar, né? É bem o caso do que tu me perguntaste agora. Exato. De terceirizar, né? É concomitante à nossa ideia. Vício é dito como ócio da visão. Tipo assim, é como a etimologia de respeito. Respeito é respectare. Então, quer dizer, eu te respeito porque eu vim mais que uma vez na sua casa. De princípio eu tinha afeição, agora eu te respeito. Porque eu olhei de novo. E no tu olhar de novo, possa que tu veja bem mais qualidades que defeitos, né? E esse vi parece ter raiz no proto-indo-europeu, né? E também no sânscrito, tipo querendo dizer veículo, né? Então vício é como se fosse o teu carro que te guia, né? Tem alguns que são guiados pela consciência e outros pela inconsciência. Então, assim, o que seria o vício num sentido prático, né? Vamos perguntar, tipo, pensamentos e emoções negativas são vícios? Está sempre ruminando, né? Pode ver que o povo, ele se junta para fazer fofoca, falar de desgraça. Por exemplo, dá um acidente, tu pode passar reto. Tu não é um socorrista, não és médico, não tem nenhuma, né? Às vezes não sabe, não entende nem de primeiros socorros. E, no entanto, tu quer te envolver. Então, quer dizer, é como se fosse uma tendência, né? Aquilo te alimentasse em algum nível do teu ser. Então, esses pensamentos e emoções negativas, ruminantes, eles são vícios tão tórpidos quanto um vício bioquímico, psicológico? Certo. Dentro da etimologia de vício, ele é um veículo de transição para algum lugar. Sim. Então, eu procuro vício, vamos nos referir à bebida, por exemplo, ou a drogas. Procuro vício para transitar. Tá? Mas dentro do conhecimento ocidental, vamos colocar brasileiro, do vício é o oposto de virtude, os vícios e as virtudes, né? Então, dentro dessa visão, então sim, aí seria um vício, tá? Seria um vício. Agora, as bebidas e as substâncias e tudo que aí foi proibido, ou dito como proibido, ou pernicioso, ou prejudicial, como álcool, como drogas, hoje a gente já sabe que, por exemplo, a maconha tem efeitos terapêuticos, tá? E dentro de um contexto social onde a preferência dos dominantes é que o seu povo não consiga enxergar um pouco além, não consiga despertar ou não consiga ter uma expansão de consciência, vamos colocar então que tudo que expande a consciência é um vício e é proibido, como a maconha, como o LSD, como outras coisas, inclusive alguns ainda querem taxar a ayahuasca de substância alucinógena. Sim. Tá? Então o que aconteceu foi o seguinte, nos últimos séculos foi feita uma tentativa pelo grande sistema de dominação de apagar a possibilidade do ser humano de ter essa despertar de consciência, de ter essa expansão de consciência. Então colocou-se que tudo isso era vício. Acontece que os seres estão encarnando e estão batendo de frente com essa questão de não conseguir expandir a sua consciência e ficarem presos em um sistema materialista. Então o jovem acaba procurando as drogas para tentar se reconectar. Tá? Claro que ele acaba entrando em ambientes e acaba entrando em âmbitos ruins, tá? Acaba associando a contravenção, ao assalto, ao roubo, ao assassinato,
Mas isso é outra questão que não tem a ver com a substância que ele está usando, tem a ver com o meio social que ele está frequentando. Tá? Mas, a princípio, as drogas vieram, os vícios, esse tipo de vício, vieram para o despertar de consciência e os jovens acabam buscando isso de alguma forma. Encontram o despertar de consciência, por exemplo, na cannabis. Tá? Eu não estou defendendo droga ou defendendo substância nenhuma, mas nada de apologia, nada de apologia, nada. Porém, a gente sabe que a maconha expande a consciência, o LSD expande a consciência, tá? A ayahuasca expande a consciência, ok? Obrigado. Mais uma observação dentro da questão da ayahuasca. Dei uma breve descrição na questão chacrária, vamos dizer. Quais são os centros exatamente que essa substância, né, composta, ou seja, um acréscimo de DMT, porque já temos DMT inibida no intestino pela monoamina, né, que seria um inibidor para a gente não ficar tendo mirações, ou no caso uma questão mais exotérica, a mediunidade espontânea a todo momento, né? Porque o plano físico é uma experiência que tu tem que passar, você não pode, né? Por isso que alguns, por exemplo, eu que sou projetista, instrutor gnóstico, eu gosto de usar horas de sonho, porque ali eu já estou na frequência das ditas mediunidades, mirações no caso do xamanismo, né? Qual é os centros exatamente que essa substância ativa, né? Porque qual substância em especial você fala? A ayahuasca. Ayahuasca. Em específico. Tá. A ayahuasca ela tem uma característica muito interessante, que ela te dá a capacidade de experienciar o fluxo de energia desde o chakra da base. Eu estou falando de uma toma de ayahuasca, um processo de eu tomei ayahuasca, hoje o que vai acontecer comigo? Por exemplo, cannabis, THC. THC chega até o plexo solar. Sim. E para. Por isso trabalha muito a sexualidade, a ayahuasca, a cannabis é excitante, é estimulante sexual, a gente sabe. Ela trabalha no chakra da base, no chakra sexual e no plexo solar, até as emoções. Aí quando chega nas emoções, ela não consegue mais subir devido às suas substâncias, devido às glândulas que vão captar isso, devido às neurotransmissões que vão acontecer. Ela chega no plexo solar e não consegue passar para o cardíaco. Aí vem aquela badzinha que dá depois da maconha, aquela depressão, tá? Porque a coisa ficou por aqui. Eu não transmutei isso para o chakra dos sentimentos. Sim. Já a ayahuasca, a dimetiltriptamina, o DMT, ele faz todo o caminho. Ele começa no teu chakra da base, tu passa por esses processos, até o processo de estimulação sexual, e no decorrer da força, no decorrer do processo, da toma, ele vai trabalhando todos os teus centros. Tu passa pelo centro das emoções e em seguida tu já começa a entrar no amor incondicional. Tá? Quem toma ayahuasca sabe como é que é. Depois tu vai subir para o teu chakra da fala e da criatividade, tu vai ter grandes ideias, e até o ponto de tu chegares a ter um nirvana durante uma conexão. Ayahuasca. Então tu vai ter o fluxo todo de fluido vital e vai se transformar novamente em fluido cósmico universal. E tu vai entrar numa conexão com a natureza. Sim. Evidentemente que há outros processos para quem tem alguma aversão ou ainda não entende. Yoga, meditação. Só que no caso, por essa medicina indígena, seria uma forma mais, como eu vou dizer, quântica, mais rápida, automática de alcançar resultados, né? Até forçada, dá para dizer. Até forçada. Até forçada. Como a questão, por exemplo, Kundalini ninguém desperta, mas todo mundo já teve febre. Febre são faíscas de Kundalini. Ela veio para te iluminar, mas ela também pode queimar, né? Então, a forma de Kundalini dizer para aquele desavisado que ela existe é a febre. No caso, isso é medicina oculta, né? Então, vamos passar para a próxima. Já que desejos são seres, né? Manias, tiques comportamentais, etiquetas, formas de expressar, de andar, de falar, gostos por sabores, comidas, a própria yoga, tu ter um sistema, tu tá, vamos dizer, condicionado a um padrão, né? Você tem até uma listinha, as pessoas fazem lista para ir no mercado, né? Às vezes para comprar meia dúzia de coisa, faz a lista, né? E então, quer dizer, esse sistema
por um lado te organiza que tu te encontra, é como se fosse o Google, tu coloca uma palavra-chave e ele te direciona, dá o endereço já para acontecer. Mas por outro lado, né, como acontece hoje em dia nessa tecnologia emergente, né, moderna, tu fica, parece que dependente, interdependente, vira uma bengala qualquer sistema, né? E se tu também não te organizar, tu vai ficar num caos. Mas também se tu organizar demais, tu fica dentro do conceito de manada. Tipo assim, tu tá fazendo porque é legal, porque alguém disse, ou porque é bonito, é porque tu fica bacana, tu fica bem falado. Então, tu fazer algo por sistema, ou porque o outro faz, é um vício, né? O que tem disso assim de pernicioso nessa questão?